Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Ibrave Cumbica, e agradeço por tê-lo mais uma vez aqui nesse vídeo. E eu quero falar sobre o Tribunal de Cristo. Sei que a maioria dos cristãos já ouviram falar disso, porém muitos não sabem exatamente o que significa, pelo menos com plena certeza, como diz a Bíblia. Então, eu quero aqui lançar algumas informações. Peço que você preste atenção e depois também você compare, pode até comentar lá nos assuntos, lá e a gente vai respondendo todo questionamento. Bom, então todo cristão já deve ter ouvido falar que lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então ali é o apóstolo São Paulo que está dizendo. Então ele está dizendo todos nós em questão ali, os salvos, inclusive ele se inclui ali. Todos os salvos comparecerão perante o tribunal de Cristo para que todos recebam, aí vem lá, o bem ou o mal que tiver feito através do corpo ou no tempo do corpo. Então vamos tentar explicar isso aí. Porém, antes de entrar propriamente na questão tribunal de Cristo, eu quero falar um pouquinho, tribunal ali, nós vamos falar que aquele tribunal não é um tribunal de justiça, nem de condenação, pois perante ele só comparecerão os salvos. E para os salvos não há condenação. Os que lá comparecerão já estão salvos e não há condenação. Mas precisamos entender então, porque diz que há bem ou mal a ser recebido pelo corpo. Então vamos tentar explicar. Primeiro eu quero dizer que toda obra que o salvo faz tem recompensa. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Mateus que ainda que alguém dê um copo de água fria a alguém, por ser este um discípulo dele, não perderá o seu galardão. Então há recompensa para todo tipo de atitude, de ação, para o salvo. E aí, então, eu começo falando que aqui o que mais vamos receber galardão não é propriamente por qualquer coisinha feita, mas por obras, exatamente pela obra. Você fazer uma benfeitoria, fazer caridade, dar esmola, tudo isso tem recompensa. Mas quando eu estou falando receber no galardão a recompensa, nós vamos ver mais que a recompensa ali é da obra. Aquilo que nós fizemos na obra. Então, primeiro de tudo, vamos falar da obra que o cristão faz. Primeiro, então eu vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 até o 15. Então nós encontramos aqui o seguinte, 1 Coríntios 3, verso 10 começa dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então vamos falar, nós estamos falando de obras. No tribunal de Cristo, nós vamos comparecer para receber a recompensa de nossas obras. Bom, aqui em 1 Coríntios, então, capítulo 3, verso 10, está dizendo que ninguém pode pôr outro fundamento. Então, não me venha, não vamos falar de obra, de qualquer outra coisa, se o fundamento não é Cristo. Nós estamos falando de obras cristãs, obra feita, sobretudo, fundamentada na palavra de Deus. Tá? Porque se alguém fizer obra fora desse fundamento, o qual é Cristo,
Então nem se conta, não há valor nenhum, é perda de tempo. Mas tudo aquilo que foi feito sobre esse fundamento, o qual é Cristo, então terá recompensa. Agora, a palavra está dizendo que há quem edifica obra de ouro, obra de prata, obra de pedras preciosas, obra de capim e obra de palha. Então, há de madeira, capim e palha. Há uma variedade grande de obras feitas sobre o fundamento. Então, já partimos aí do seguinte princípio. Alguém que está fazendo uma obra de palha ou de capim, com certeza está fazendo muito volume, porque capim e palha faz volume fácil, porém não tem peso, é muito leve. Se você chegar com uma pequena barra, nem tem peso nem valor. Se você chegar com uma pequena barra de ouro, diante de um caminhão de capim, a barrinha de ouro vai valer mais do que o capim, do que a palha. Então já vai por aí. Então tem muita gente fazendo muitas obras, muitas coisas, aparentemente grande, suntuosa. Então o primeiro juízo da obra, aqui está escrito que é o tempo. O próprio dia, ou seja, o tempo demonstra. Então muitas pessoas começaram fazendo muitas obras, começaram falando muita coisa, começaram fazendo muito barulho, como se diz. Mas o próprio tempo se encarregou de provar, daí a algum tempo, que aquilo não deu em nada, acabou em nada. Não é? Assim como começou com volúpia, começou com aquilo, também acabou. Foi como um fogo de palha. Teve, não é, aquela erupção e depois cessou. Então o próprio tempo já se incumbe de julgar o valor e a qualidade e até mesmo a duração de nossas obras. Está aí o primeiro juízo. Porém, a maioria das obras que nós fazemos na obra de Cristo, ela não tem como ser julgada por olhos humanos. Eu não posso chegar para um outro colega, um pastor, e dizer: ó, pastor, o senhor está fazendo uma obra muito grande, muito bonita, mas a sua obra é de palha, a sua obra é de madeira, a sua obra é de capim, a sua obra não é eu que estou fazendo uma de ouro. Não, eu não posso dizer se a obra que eu estou fazendo é de ouro, é de prata, é de pedras preciosas. Eu espero que seja, espero que tenha qualidade, mas eu nem posso falar da minha e nem da do outro, porque nesse nível de medida só o próprio Cristo tem condições de medir, e por isso é que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Como eu disse, tem coisa que o próprio tempo já prova que não é nada mesmo. Então, o que não é nada mesmo já acabou. Mas aquilo que permaneceu, não é? Ainda que foi uma obra, o cara fundou muita coisa, mas o objetivo... O que é que faz uma obra ser grande e sem valor diante de Deus? A motivação. Por exemplo, o cara pode ter ganho muitas almas por reino do céu, mas ele não queria ganhar alma, ele queria ganhar dinheiro, ele queria ganhar fama, ele queria ganhar projeção, ele queria estabelecer o seu nome, ele queria fazer um monte de coisa, como Nimrod com a Torre de Babel, queria tornar o nome dele célebre. Então esse tipo de obra pode ser grande, pode ter movimentado o mundo, mas diante de Deus não tem valor nenhum. Essa é uma obra minguada, uma obra de palha. O dia que Cristo botar o olho de chama dele para queimar isso, não vai sobrar nada, vai redundar em cinza. Então tá aí, a qualidade da obra tem a ver com a motivação, né? Com a ação. Tem gente que está fazendo uma obra com muita dificuldade, muito sofrimento e etc. E às vezes não tem nada de tão extraordinário. Ele está com dificuldade, com muito sofrimento, porque está errando. Está fazendo errado, se não conhece o caminho das pedras, se não se prepara, se não busca o conhecimento, vamos dar de cara com o erro. O próprio Jesus disse isso. Vocês erram quando não conhecem a Escritura e não o poder de Deus. Então tem erro que não tem nada a ver com qualidade da obra. Mas tem gente que está fazendo uma obra pequena, muito difícil, mas era um projeto de Deus. E ele foi até o fim com aquele projeto. Pode ser que ele tenha aí passado o ministério inteiro para ajuntar aí poucas dezenas de almas, mas ele fez uma obra de ouro, porque aquela obra era importante, aquela obra era necessária, foi Deus quem mandou fazer aquela obra. Então, ao mesmo tempo que a obra, para ser de ouro, ela não precisa ser grande, o que significa também que a obra, mesmo sendo grande, necessariamente não é de ouro, ela pode ser de palha e de capim, mas ela pode ser grande e ser de ouro, tanto quanto ela pode ser pequena também ser de ouro, ou mesmo pequena sendo de palha, de capim, de madeira, de qualquer coisa. Então, não, por isso que eu estou dizendo que, humanamente falando, não temos condições de julgar a obra de ninguém.
Por isso é que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Aí então ele vai olhar para aquelas obras, e aqui o texto diz que se a obra que alguém fez sob o fundamento que é Cristo, se ele está fundamentado em Cristo, então ele está salvo. O fundamento dele é Cristo, por isso que ele está salvo. Mas se a obra queimar, ele vai sofrer o dano, né? Ele vai ter prejuízo. Eu não sei que tipo de prejuízo, lá em 2 Coríntios 5,10, Paulo fala que vamos receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então eu não sei como é que nós podemos receber mal diante desse tribunal, já que ele não é de condenação, ele é de galardão. Então, veja bem, tanto que o nome Bema, que aparece para nós, foi traduzido por tribunal, a palavra em grego, o idioma que foi escrito no Novo Testamento, a palavra é Bema. Bema não era tribunal de justiça. Bema era um pódio, um lugar onde os atletas gregos subiam para receber os prêmios pelas suas conquistas nas competições. Os irmãos sabem, vocês sabem que quem inventou as Olimpíadas, essa questão de Jogos Olímpicos, foi os gregos, não é? Tanto que maratona, o soldado indo da cidade de Maratona até uma outra cidade a 42 quilômetros, ele foi correndo levar uma notícia lá de um general para outro. O nome Olimpíada vem de Olímpia, uma cidade da Grécia. Então os gregos competiam muito, e quando eles subiam naquele lugar para receber a premiação, aquele lugar era chamado de Bema. Está perfeitamente de acordo com o tribunal de Cristo, que não é de justiça, porque não condena ninguém ali, é para premiação. Então nós vamos subir. Quando é que nós vamos subir nesse tribunal? Durante os 7 anos do governo do anticristo aqui na terra. A terra está vivendo os 7 anos da grande tribulação, e os salvos estarão nos céus, num dos céus provisórios que existe atualmente, com Cristo, e ali nós vamos passar pelo Bema, pelo tribunal de Cristo. Está escrito lá no Apocalipse 20, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurados são aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Então nós vamos estar nessa festa de 7 anos. Aqui na terra, só tragédia, e a igreja e todos os salvos de todos os tempos arrebatados, ali usufruindo de uma festa de união de Cristo com a igreja, festa essa que vai durar 7 anos. Durante esses 7 anos, nós vamos passar por esse tribunal de Cristo, porque ali já temos corpo glorificado, já ressuscitamos, temos corpo glorificado, então já estamos com a nossa natureza triuna, espírito, alma e corpo. Agora, para estarmos completos, o que está faltando? Receber as nossas divisas, Todo ser humano, assim como os anjos, tem uma divisa. Tem uma divisa, nós somos, por isso que a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Os anjos têm patente militar, e a deles foi instituída, foi entregue para eles lá no dia em que eles foram criados. Ezequiel 28 vai dizer: no dia em que fostes criado, estas coisas foram para ti preparadas. Então a patente dos anjos, tanto os do bem quanto os do mal, foi definida no dia em que eles foram criados. Porém a patente dos homens, mulheres, seres humanos, não foi definida e nem será definida por Deus, conquistada por nós. Nós é que conquistamos a nossa divisa exatamente com esse trabalho que nós estamos vendo aqui. Nós produzimos os nossos galardões, e isto vai gerar a divisa, o nível, o grau de importância que nós vamos ter no mundo futuro. O mundo futuro está ligado a isso. Tudo que a gente faz aqui tem recompensa, e a recompensa é que vai dar para nós as divisas. Qualquer hora eu falo do arrebatamento que o Senhor me mostrou, e eu fui e eu vi isso, como é que funciona. Eu fui no céu para ver isso, porque quando você se interessa para falar e fazer as coisas que é da vontade de Deus, ele te mostra, não é só para João, para outros que estão na Bíblia, não, ele continua mostrando hoje, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eu já tive esse privilégio. Mas como eu não estou falando de revelação, estou falando aqui dessa premiação. Então nesse tribunal de Cristo, todos os salvos receberão a sua recompensa. Como é que alguém pode sofrer dano? É a pergunta que eu estava respondendo. Não sei. A Bíblia diz que sofrerá o dano, contudo está salvo. Porém, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 28, o apóstolo São João diz que para que não venhamos nos afastar envergonhado da presença de Jesus naquele dia. Então, penso eu que naquele dia não só não teremos o galardão do tamanho que muitas vezes alguém imaginou, alguém que fez tanta coisa aí, um estardalhaço danado, pensou que tinha tanta coisa,
quando o Senhor coloca fogo naquilo ali, que ele vê que redundou em cinza, então ele próprio já vai se sentir envergonhado. Talvez a punição seja essa, a pessoa se sentir envergonhada, achar que foi tanto, que era tanto, que tinha um nome, quem sabe até entre nós aqui fosse uma assumidade, uma grande personalidade, e diante de Cristo, não é, ele não aparentou nada daquilo. Então pode ser essa a vergonha, pode ser até uma repreensão do Senhor, porque tanto na parábola das minas quanto na parábola dos talentos, Mateus 25 e Lucas 19, nós vemos que o Senhor diz ao servo bom, ele diz servo bom e fiel, ele chama o bom de bom e fiel, mas o mal ele chama de mal e negligente. Então há questionamentos. Então não estou aqui para explicar o questionamento, só estou aqui para explicar o que é tribunal de Cristo. Todos os salvos passarão pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que todos recebam, ou que cada um receba o que fez através, o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. Romanos 14, verso 10, Paulo diz, porque compareceremos todos nós perante o tribunal de Deus, também é a mesma coisa. E João diz que para que não saiamos naquele dia da sua presença envergonhados. Então, neste julgamento não há condenação, mas há perda para muitos que muitas vezes não fez a obra do modo que o Senhor gostaria que ele fizesse. Ao invés de servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, ele pode ouvir servo mau e negligente. Vou gravar um vídeo outra hora explicando que o milênio de Cristo aqui na Terra é tempo de tratamento com os capengas, né? Como eu sempre costumo chamar, de forma resumida, tem muito crente capenga, o crente meia boca. Muitos desses não chegam nem à salvação, mas tem muitos, como o ladrão da cruz, que foi sincero na sua atitude de fé, acaba salvo. Mas acaba salvo sem galardão, sem nada. Por quê? Porque ele não teve tempo, no caso dele não teve. Agora, pior do que o ladrão da cruz, que não produziu porque não teve tempo, porque morreu no dia que recebeu a salvação, morreu naquele dia, tem aqueles que passam 30 anos dentro da igreja, não fazem muita coisa ou não fazem nada. Eu que tenho quase 40 de igreja, 30 de pastor, eu sei que tem quem não faz muita coisa e além de não fazer, critica os que fazem. Então esse tipo de gente, durante o milênio de Cristo, eles vão ter umas pedras para carregar. Pode ter certeza que vão, porque no reino de Deus tem os maiores e tem os menores. E durante o milênio de Cristo é tempo de Cristo tratar com muita gente. E tratar, não vou dizer assim, mandando para o inferno não, porque quem entra no milênio ali, entra com salvação, dificilmente vai perdê-la. Mas é tempo em que alguns estarão em cargos bem superior e outros estarão bem subordinados. Isso não tem a menor dúvida disso. Se você tiver, lê o capítulo 43 ao 47, ou do 40 ao 47 do livro do profeta Ezequiel, que você vai ver que lá no 43 vai dizer que os sacerdotes descendentes de Eli, aqueles que são descendentes de Abiatar, que Abiatar é descendente de Eli, aqueles que fizeram Israel errar, então diz que eles não deixarão de ser sacerdote. Por quê? Sacerdotes. Por quê? Porque Romanos 11, 29 diz que o dom e a vocação, ou seja, o chamado diante de Deus é irrevogável. Uma vez que Deus o chamou, não revoga. Deus não toma o que deu. Mas a Bíblia diz que eles estarão, lá Ezequiel 43 vai dizer, eles estarão a serviço daqueles sacerdotes fiéis, os descendentes de Zadok. Aqueles que andaram correto, diz esses que eram descendentes de Zadok, esses que andaram certinho, estarão comigo na minha mesa e me servirão. Agora, aqueles outros estarão fazendo a guarda do templo, esfolando animais para o sacrifício. Então veja vocês aí, isso tudo tem a ver com galardão, gente. Então lá, o que é importante numa festa? É você estar lá tirando couro de boi, preparando comida para os outros comer, ou é estar sentado com o dono da festa, com o anfitrião lá na mesa? Né? Então a Bíblia diz que os fiéis estarão com Cristo na mesa. Os que não foram tão fiéis assim estarão produzindo qualquer outra coisa, menos na mesa se banqueteando com o Senhor, não é?
Por quê? Porque tudo isso tem a ver com galardão, tem a ver com merecimento, tem a ver com direito. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que alguém merece alguma coisa de Jesus? Não, não merecemos nada. Por isso que a salvação é de graça. Porque se fosse por mérito, não tem um bom, não é nenhum justo, ninguém seria salvo. Mas uma vez salvos, aí tem o maior e tem o menor. Jesus falou isso. Jesus diz, olha, entre os nascidos de mulher, desde os dias de João Batista, ninguém apareceu maior do que João Batista, disse Jesus. Entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Então, entre os homens, o maior é João Batista. Porém, ele conclui esse texto dizendo, eu, contudo, vos afirmo que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Maior que João Batista quando? Naquele tempo aqui na terra. Porque João Batista, daí uns dias, inclusive, foi parar numa cadeia, lá no calabouço, e lá ele foi morto. Então, ele não tinha nada de grande, ainda que ele fosse muito grande pela importância da obra que ele estivesse fazendo. Então, vejam vocês, os valores dessa terra podem ser muito grandes diante de Deus e muito pequenos diante dos homens. Ou pode ser muito grande diante dos homens e muito pequeno diante de Deus. Então, não se engane. No dia do tribunal de Cristo, lá no Bema, a obra de cada um vai se tornar verdadeiramente declarado o que é. O próprio tempo mostra muita coisa, mas o resumo de tudo vai ficar naquele dia. Mas se o caro amigo é um servo do Senhor, está fazendo algo sobre este fundamento, o qual é Cristo, a sua obra tem recompensa. Se você se interessou por este assunto, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que talvez nem outros ainda não dominem, né? Tem muita gente que sabe muita coisa, até mais do que eu, não estou aqui dizendo que eu sei nada, mas esses temas não são tão discutidos, não é pregado em igreja, muito fácil. Eu pelo menos nunca ouvi nenhuma pregação dessa natureza, a não ser as que eu próprio tenho feito, mas eu não vi ninguém pregando, e olha que eu estou na igreja há muitos anos. Já ouvi muitas pregações, além das minhas próprias, e não vejo ninguém pregando isso. Então, se você gostou, compartilhe o vídeo, né? Deixe também aí o seu like, se inscreva no meu canal, me ajude a divulgar esse material, porque eu não estou aqui para fazer outra coisa a não ser lançar luz sobre assuntos que muitas vezes nós não dominamos tanto assim. Então, se você achou que tem alguma coisa importante que esclarece alguém, compartilhe com pessoas que você gostaria que soubesse também e esteja atento aos próximos vídeos, que nós sempre vamos lançar coisas desse nível. Além do que, eu tenho os meus livros, A Grande Tribulação, Galardão, o Manual Prático para o Desenvolvimento Cristão, que fala desse assunto, e Sinais Iminentes da Volta de Jesus e Anjos, Quem São e o que Fazem. Se você se interessar, aí no final do vídeo aí tem o link que vai te encaminhar lá para o Mercado Livre, e você pode adquirir esses livros que trata com detalhes, com minúcias desses temas. Eu agradeço mais uma vez aí a sua participação comigo nessa meditação. Uma boa noite, ou tarde, ou manhã, não sei em que momento você está vendo, mas tudo de bom para você.